Bom, vamos lá então para a nossa reflexão. Nós já oramos, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho e a cultura. Mas esse assunto da cultura, eu queria estar falando sobre a intencionalidade nossa dentro da cultura, com o Evangelho. Ok? E muito nos chamou a atenção esse gráfico, essa imagem elaborada pelo pastor americano Tim Keller, que ele diz o seguinte, que o Evangelho, geralmente, ele sempre vem acompanhado de dois ladrões. Quando você recebe Jesus, quando você se rende ao Evangelho, ao amor de Cristo naquela cruz, geralmente mais duas propostas vêm na sua vida. Ou a religiosidade ou a licenciosidade. O que é uma pessoa licenciosa? É uma pessoa que abusa da graça de Deus. É uma pessoa que abusa da liberdade que ela tem. Então Cristo nos dá uma liberdade por causa do Evangelho, e essa pessoa, ela abusa dessa liberdade que Cristo dá. Assim, ela é uma pessoa licenciosa. Ela tornou o Evangelho de Deus algo barato, tudo pode, tudo Deus perdoa, ok? Então, sempre quando você se aproxima do Evangelho, você o recebe pela graça, mas com o tempo, a gente tem a tendência de virar uma pessoa religiosa ou uma pessoa licenciosa. É assim que acontece com a vida de todos nós. E as três mensagens anteriores, eu quero resumi-las aqui nessa coluna, ok? Olha só, nós falamos então que o foco da pessoa religiosa é sempre cumprir regras e normas. Por quê? Porque ela tem uma motivação de ser aceito por Deus, para que o amor de Deus atinja a vida dela. Então ela fala, olha, se eu cumprir normas e regras, Deus vai me aceitar. Em contrapartida, o licencioso, o foco dele é viver sem compromisso. É interessante que esse cidadão é alguém que diz ser liberto pela religião, liberto por todos os usos e costumes, mas ele não é liberto dele mesmo. Ele é escravo dele mesmo. Logo, qual é a motivação dele? É ter prazer em si. Ele vive para si, ele é o centro de todas as coisas. Como que acontecem as mudanças na vida de um religioso? Através de disciplina e esforço pessoal. Ele se mata, ele muda por fora, por dentro não. Já no licencioso, gente, não há necessidade de mudanças. Mas antes de eu prosseguir aqui, deixa eu mostrar para vocês que contrapartida legal. O foco do Evangelho é render-se ao amor de Deus. É render-se ao que Cristo fez naquela cruz. Diariamente, eu gosto dessa palavra render-se. Eu estava vendo no original, é aquela ideia quando você está caindo num abismo e você não tem onde se segurar. Você não consegue se segurar nas suas finanças, na sua saúde, em nada. A única coisa que você tem que segurar é em Cristo. Então essa é a ideia. O foco do Evangelho é fazer com que nós possamos nos render completamente ao amor de Deus, ok? E qual é a motivação? Olha, é viver em Deus e para Deus. Não é viver mais para si mesmo como licencioso. Não é mais para viver em regras de uma instituição, mas para si mesmo. E como que acontece a mudança, gente? Na vida, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, olha que bonito, é o amor de Deus que nos constrange. Sabe por que você muda? Não é porque tem alguém batendo em você e falando, você precisa mudar, você precisa parar de fazer isso. Porque quando você lembra do que Cristo fez naquela cruz por você, esse amor te constrange de uma forma que você não quer mais viver no erro. Porque cá entre nós, o licencioso, ele transforma a graça de Deus em algo barato, e ele esquece que o pecado é uma afronta ao nosso Deus, que o pecado agride a natureza do nosso Deus. Já o Evangelho não. O amor de Deus nos constrange a mudar. E olha só, gente, a mensagem que o religioso ouve o tempo todo. Cuidado, Deus está te olhando. Deus vai pegar você. Cuidado que Deus ele é muito bravo. Deus, ele é um ser que não tolera esse tipo de cuidado. Tanto é que o religioso, quando ele se depara com alguém que é licencioso e vê Deus de uma certa forma abençoando o cara que é licencioso, o religioso passa mal. Fala, Deus, esse cara não se parece comigo. Como que o Senhor pode abençoar esse cara? Como que o Senhor pode estar junto com esse cara? Já o licencioso, olha a frase dele, relaxe, Deus existe para você. Tudo acaba em pizza. Ele sempre vai nos perdoar.
Enquanto que a mensagem que o Evangelho ouve é: você é filho amado. Ainda que a gente fale, ainda que o pecado seja um acidente na nossa vida, a voz que a gente ouve o tempo todo desse Deus amoroso é que somos filhos dele. Qual que é a tendência do religioso? Verdade sem amor. O cara só julga, só julga, só julga, só quer estar perto de gente que é igual a ele. Qual que é a tendência do licencioso? Ao contrário, graça sem verdade. Tudo pode, ok? E não tem verdade. Já no Evangelho, verdade e graça. Se você olhar e fazer um estudo profundo na Bíblia, você vai ver que ambos andam juntos. Um não anula o outro. E por último, o resultado do religioso é o cara legalista, hipócrita. É aquele cara que um olha para o outro dentro da igreja, todo mundo peca, o cara, aquele olhar faz de conta que você não peca, né? Com essa cara de santo. Enquanto que o licencioso, a esterilidade, ele não gera vida e insubmissão. Eu costumo dizer, tenta trabalhar a vida de alguém que é licencioso para você ver. Tenta caminhar com ele. Ele espana, vai embora. Ele pega e muda de igreja. Então, ele tem um compromisso com a igreja, enquanto ninguém pega no pé dele, que na verdade não é um compromisso. E o Evangelho, gente? Vida frutífera, sempre crescendo na graça, no conhecimento, na intimidade com Deus e multiplicação. Ele consegue alcançar os outros. Eu acho interessante que, falando em missão, o legalista é alguém que se afasta de todo mundo, porque ele tem medo de se contaminar, e o pior ainda, hein? Ele só anda com gente que é igual a ele. Ele morre de medo de andar com gente que é diferente dele. Ai, se alguém da igreja me ver conversando com alguém que não é igual eu. Já o licencioso é o contrário. O licencioso, ele tem pavor do religioso, mas ele não gera vida nenhuma, ao contrário, ele se contamina com aqueles que são de fora. Dificilmente você consegue notar quem é a pessoa alcançada pelo Evangelho e quem não é, porque o licencioso, ele se contamina com as pessoas de fora. Não há uma transformação, enquanto que o cara que foi alcançado pelo Evangelho, ele tem uma vida frutífera, ele consegue multiplicar. Dentro disso, gente, eu queria conversar com vocês sobre o Evangelho, algo que Deus tem me incomodado. E para isso eu queria meditar. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta que eu até coloquei aqui. Gente, uma pergunta pessoal. Qual grupo desse nós pertencemos? Qual grupo desse você mais se identifica na sua vida pessoal? Hoje Deus conhece o íntimo do seu coração. O que você precisa fazer para mudar, para passar a se render ao amor de Deus no Evangelho? Eu queria meditar com vocês nesse texto bem oportuno. Abra aí comigo em Atos 1, 8. Ok? Atos capítulo 1, versículo 8. Um único versículo. Um texto muito bom, eu gosto muito desse texto. Para mim, dificilmente você entende o livro de Atos se você não entender esse texto aí. Para mim é um dos textos chaves do livro de Atos. Eu vou projetar aqui, ok? Diz assim, na versão NVI: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Algumas informações: o autor desse livro é Lucas, o mesmo que escreveu ali o Evangelho de Lucas. Ele manda esta carta ao Teófilo, ok? E é interessante, gente, que esse livro, ele relata a ascensão de Cristo, quando Cristo sobe aos céus. Praticamente é o único livro que nós temos que falar disso. Vai falar também da descida do Espírito Santo, tanto é que o texto que nós estamos meditando é uma promessa de Jesus, ok? E vai mostrar a expansão do Evangelho, como que o Evangelho alcança até os confins do mundo, ok? Mas notem, gente, eu acho interessante que nesse texto que nós lemos, os discípulos de Jesus, eles têm uma agenda. Deus tem um compromisso de envio com eles. Olha que interessante. E serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria.
existe uma agenda de Deus aos seus discípulos. Eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas existe uma agenda de Deus para cada um de nós que estamos aqui, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Deus colocou você aonde você está, no emprego, nas atividades que você faz no dia a dia, porque existe uma agenda de Deus para a sua vida. 3 pontos eu gostaria de meditar rapidamente desse versículo. Olha só, gente. A primeira parte é em destaque. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha o que Deus está dizendo. Jesus está dizendo aos seus discípulos que para fazer missão, para estar engajado na missão, você precisa de poder. E quem é esse poder? O Espírito Santo. O texto nos deixa claro que o Espírito Santo de Deus foi dado para missão. Olha que interessante. Existem igrejas por aí que diz que o Espírito Santo de Deus foi dado para deixar o louvor mais quentinho. Foi dado para o momento Kodak da igreja, que é a revelação. Ou foi dado para a gente ficar rodando na igreja, ou foi dado para o pessoal ficar naquele estado de êxtase no louvor. Gente, segundo o texto que nós estamos meditando hoje, o Espírito Santo de Deus foi dado para a missão. Olha que lindo isso. Logo, o que se conclui? Que uma igreja cheia do Espírito não é uma igreja que tem um louvor avivado. É uma igreja comprometida com a missão. Olha que lindo isso. Tanto é que você vai ver que leia o livro de Atos, quanto mais cheio do Espírito os discípulos são, mais a missão, ela expande. Mas a gente costuma achar e tentar manipular o Espírito Santo de Deus para outras coisas na igreja, menos para aquilo que ele foi dado. Mas tem uma segunda parte aqui, gente. E serão minhas testemunhas, diz o texto de Atos 1:8. Sabe do que Jesus está falando aqui? Eu gosto dessa palavrinha, de intencionalidade. Para mim, aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver ninguém nascer na fé, ou as igrejas históricas que param de crescer, para mim não faltam para essas pessoas o Espírito Santo. O texto diz isso. Sabe o que falta para essas pessoas? Intencionalidade. Para mim, o texto é extremamente claro. Sabe o que eu acho bonito nisso? Que se eu não cumprir a missão, esse privilégio que Deus deu, Deus vai levantar outro. Porque Ele cumpre sua vontade. Sabe o que eu acho bonito na igreja de Atos? Que a igreja de Jerusalém, ela não quer ir. Ela quer ficar no cantinho dela. A igreja de Jerusalém gosta do cantinho dela na igreja, ela gosta do carro dela naquele cantinho de estacionamento, e a igreja de Jerusalém não vai. Sabe o que Deus faz? Ele levanta a igreja de Antioquia para alcançar os confins do mundo. Mas Pedro não quer ir, porque Pedro quer se relacionar com os judeus. Sabe o que ele faz? Ele levanta Paulo. Gente, nós temos um grande privilégio na mão de compartilhar o Evangelho com aqueles que vivem ao nosso redor. Mas se nós não formos, Deus vai levantar outros. Quando o Fabiano falava aqui sobre igreja missional, eu estava pensando, eu queria convidar vocês em amor para estar acompanhando com muito carinho essa série de igreja missional, para a gente entender o que é igreja missional. Eu não sei se vocês separaram, mas a nossa igreja ela tem umas características diferentes de algumas igrejas por aí. Por quê, gente? Porque nós temos essa veia de ser missional. Eu não sei se você reparou, por exemplo, que os versículos são projetados na tela. Por quê? Porque se você convida alguém, esse alguém talvez tenha dificuldade de manusear a Bíblia, ele não tenha nenhuma Bíblia, então nós projetamos os versículos aqui, não é porque a gente tem algo contra a leitura da Bíblia, para ficar mais fácil para o convidado estar acompanhando a leitura. Quando o Fabiano compartilha as mensagens do YouTube que nós falamos aqui,
É para quê, gente? Porque tem gente que tem dificuldade de vir aqui, então você cata ali o link e você manda para esse amigo. Sabe, esse amigo, ele possa ouvir essa mensagem e ver que nós não usamos jargões evangélicos, que nós usamos alguns costumes que outras igrejas, e esse cara fala, pá, me identifiquei. É mais ou menos a ideia de preparar uma igreja para quem não gosta de igreja. Olha que desafio. Em pleno século presente, preparar uma igreja para quem não gosta de igreja. E assim as nossas redes sociais também, a nossa fanpage, nós preparamos tudo para quê? Para que essas pessoas sejam alcançadas. E o ambiente também. Eu não sei se já notou que quando chega um visitante aqui, a gente não tem costume, como algumas igrejas, qual é seu nome? Vem aqui na frente. Não sei o que lá. E o cara fica morrendo de vergonha, né? O cara fica ali todo envergonhado, né? Se tivesse um bueiro aqui, ele enfiava a cabeça dentro do bueiro de vergonha. Nós não temos esse costume. Por quê? Porque nós queremos deixar o visitante bem à vontade. Nós queremos cumprimentá-lo na porta. Volte sempre e deixar esse cara bem à vontade. Você já viu essa comunidade, por exemplo, falando de dinheiro público aqui? Não que Deus não trate essas coisas. Então eu gostaria de convidá-lo a estar fazendo isso. E eu gostaria, gente, eu até converso bastante com o Zéias, de estar convidando-os para serem intencionais nas amizades com as pessoas. Não é essa ideia de um corporativismo que a gente tem que apresentar resultado e trazer e apresentar resultado. Gente, quem faz isso vai cair naquela primeira coluna que é o religioso. É alguém que quer mostrar resultados para os outros. Mas a intenção do coração, comecem a orar por alguém, comecem a tentar se aproximar no tempo de Deus. A gente não precisa apresentar resultado aos homens, mas ser grato e participar dessa grande comissão em amor. E dentro disso, gente, eu não sei se vocês conhecem esse homem, mas eu gosto muito desse homem, Moody. Um americano. Aqueles que gostam de comparar, eu não gosto muito de comparar homens de Deus, mas aqueles que gostam de comparar dizem que ele foi o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Primeiro Paulo, depois Moody. É incontável, mais de 5 milhões de pessoas que foram alcançadas por Cristo através de Moody. E olha que interessante, uma rápida informação sobre ele. Foi um homem totalmente comum, um sapateiro de Boston, que falava errado, pregava usando palavras muito simples, era pobre, sem estudo e tinha uma cultura muito limitada. Esse é o maior evangelista que Deus levanta nos Estados Unidos, depois de apóstolo Paulo. Qual era o segredo de Moody? Ele diz que o seu segredo era a intencionalidade. Moody era intencional em todas as suas amizades e relacionamento o tempo todo. Um dia ele viu Spurgeon lá pregando e ele falou assim, rapaz, se Deus pode usar um camponês como Spurgeon, então Deus pode usar a minha vida também. E esse homem começou a investir em tempo com Deus. E diz a história que não havia ninguém nos Estados Unidos mais ocupado com serviço de sapataria e outras coisas que Moody. Sabe o que ele faz? Maluco. Ele separa 2 horas ou 1 hora todas as manhãs para ter um tempo a sós com Deus, orando por almas, estudando a palavra. Algumas pessoas diziam, Moody, você vive nessa correria, por que você não aproveita essas 2 horas para parar de trabalhar às 8 horas da noite, para ficar um tempo a menos, para você se cansar menos? E Moody fala, olha, eu preciso separar um tempo com Deus. Então Moody, sabe o que ele decide fazer? Olha só, a não passar nem um dia da vida dele, sem falar do evangelho para alguém. Relatos contam que às vezes Moody esquecia e altas horas da noite ele saía correndo pela rua para encontrar alguém para falar do evangelho. Historiadores dizem que Moody cumpriu isso até o dia em que o Senhor o levou, de estar falando de Jesus para pelo menos uma pessoa. Eu não coloquei aqui porque eu não sei se é fonte segura, mas na internet alguém diz que Moody se candidatou a vereador 3 vezes. 3 vezes Moody foi expulso do partido. Diz que é aquela época que havia o palanque. Diz que Moody subia no palanque para apresentar os seus projetos. Aderindo que Moody falava do evangelho. O que os políticos faziam? Pá! Expulsavam Moody. Próxima eleição, Moody, não, agora eu estou lá no evangelho. Vou apresentar o evangelho de novo. Pá.
E diz que assim foi no avião também, que ele usou argumentos dizendo que estava achando que o avião ia cair, queria dar uma palavra para todo mundo. Moody era intencional o tempo todo. Um homem simples, um sapateiro, um homem que pesava 127 quilos, tinha dificuldade de se locomover, mas um homem totalmente rendido e entregue às mãos do Senhor. Gente, é tão bonita essa ideia de intencionalidade, a gente não tem noção como as pessoas estão sedentas por Cristo ainda que elas não demonstram. Quarta-feira até compartilhei com alguns, eu jogo bola com o pessoal da prefeitura, e eu encontrei um senhor, 63 anos, que estava lá jogando bola também, e esse senhor, ele conhecia eu do passado, que a gente tocava pagode junto, né? E o que aconteceu? Ele pegou e falou para mim, né, se eu ainda tocava, eu disse que eu tocava na igreja, e ali começou um compartilhar do evangelho entre eu e ele. E tinha um jovem do lado que estava ouvindo isso. Então chegou a hora desse senhor jogar, ele entrou no campo, e logo que acabou a partida, esse jovem encostou do meu lado. E nós começamos a falar sobre a vida, sobre o passado, e eu já explico de oração, porque eu ando tendo umas crises de intencionalidade de evangelho comigo. Agora eu estou até fazendo assim, eu saio para jogar bola, eu e a Lilian, a gente se ajoelha, a gente ora, pedindo para que Deus prepare oportunidades para estar falando o evangelho. Eu tenho chorado nas madrugadas para falar do evangelho para as pessoas, e gente, não é fácil. Se alguém falar para mim aqui, como é fácil ser intencional, não é fácil, eu duvido muito. Várias vezes eu já cheguei na frente das pessoas e eu travei. E, gente, eu falei para esse jovem no evangelho no campo, e eu vi esse jovem enxugando os olhos, abriu a vida dele falando para mim que estava no 3º casamento, e esse também não estava dando certo, e que ele está procurando um amor que ele não consegue encontrar em pessoas. E ele me disse assim: talvez o amor que eu estou procurando está em Jesus. E eu combinei de estar com ele quarta que vem de novo. Assim como uma moça que trabalha comigo, talvez a única que não é de religião nenhuma lá no serviço. E por um momento de Deus, a mesa dela foi mudada para a minha mesa. A empresa está fechando as portas. E foi interessante, gente. Ela olhou para mim do nada e ela disse assim para mim, ela conhece a minha esposa, e ela falou para mim: quem foi primeiro para a igreja? Você ou a Lívia? Nada. Eu fechei os olhos e falei: já entendi isso. Preciso falar para ela. A deixa que eu estava esperando, ela já entrou e já falou isso. Inclusive ela está aqui hoje com a gente, é 90% que ela vai estar lá na chácara do Fabiano com a gente. Ela perdeu 2 bebês, está no 3º agora e deu certo, ele nasceu com saúde. E eu aproveitei essa deixa para mostrar o quão Deus é tão misericordioso com ela, através de Cristo. Eu lembro que ela chorou muito lá na sala. Gente, como eu tenho visto como as pessoas estão sedentas por Cristo. A gente não tem noção como as pessoas estão sedentas, como atrás de muito sorriso de amigos que a gente conversa, amigos que gostam de tirar sarro, de brincar, existe um cara triste, existe um cara quebrado, esperando que alguém leve uma palavra de Cristo a eles. Nós presbiterianos gostamos muito dessa ideia aqui, na doutrina da eleição. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Gente, olha só sobre a doutrina da eleição. Eu me lembro da minha estada lá no Imperial, algumas pessoas diziam assim: sabe por que eu não ligo muito com a ideia de ser intencional? Porque é o seguinte, quem for de Deus vai vir. Logo, o Senhor elegeu já o seu povo antes da fundação do mundo. Então quem Deus tem vai se aproximar de Deus. Então eu posso descansar, ok? Então a igreja tem um fim em si mesma, ela não precisa se envolver diretamente com missão, ela tem um fim em si mesmo. E o que acontece? Enquanto Jesus não vem, a gente vai cantando. A gente fica aqui dentro e vai cantando, porque Deus já se elegeu. Gente, o texto de Gênesis 12:2 vai falar da eleição de Deus, que Deus nos elegeu ali em Abraão. Mas eles esquecem do versículo 1. Olha que bonito o versículo 1 de Gênesis 12. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, a eleição, ela gera uma responsabilidade para nós, que é a missão de nós sermos bênção aos de fora. Se você ler todo o capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que Deus faz uma eleição, está no 2, eu não projetei aqui, para mostrar que essa gente tem que ser bênção para os de fora. E eu acho bonito esses dois verbos que eu coloquei ali, sublinhado, ok? O sai e vai. Eu acho tremendo esses verbos. Porque para Abraão, Deus disse, sai e vai. Sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu estava meditando esse texto e eu achei tremendo. E esse projeto que Deus montou, que Deus criou, que transforma a vida de homens e mulheres, ele se resume nesses dois verbos. Sai e vai. É como se Deus estivesse falando para a gente assim, sai dessa sua posição de comodismo, talvez essa vergonha de assumir o seu cristianismo prático, sai do lugar onde você está, das quatro paredes, e vai ao encontro do outro. Vai ao encontro de amigos e vizinhos. Faça amizades, ainda que você fale, eu não tenho amizade lá fora, faça amizades. Seja agradável aos vizinhos, faça amizade. Sai da posição em que você se encontra e vai até o outro. Vai até ele na intenção de estar pregando o Evangelho, de estar compartilhando esta graça, de estar convidando ele para estar aqui com a gente, num ambiente preparado para os de fora, para que então a gente compartilhe o Evangelho com eles, em discipulado através da mensagem. E para voltar à última parte do nosso texto, para nós encerrarmos, olha só o que ele diz. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Existe aqui, gente, uma mobilidade do Evangelho nesse texto. Eu acho bonito, porque falando um pouquinho de cultura, olha só, gente, o livro de Atos tem uma divisão. Então, Atos de 1 até o 7 é a igreja de Jerusalém e lá tem uma cultura. É bonito de ver que lá todo mundo conhece a Bíblia, o Antigo Testamento. Todo mundo conhece. Então, quando há um evangelismo ali, quando há um compartilhamento do Evangelho, o que Pedro faz? Ele usa a Bíblia. As profecias do Antigo Testamento. Quando o Evangelho avança em Atos 8, em Judéia e Samaria, aí tudo muda. As roupas são diferentes. O louvor é diferente. A cultura é diferente. Até quando ele chega ali em Atos 9, até o 28. Os confins da terra, talvez representado pelo Areópago, ok? Em Atenas. Paulo e Barnabé. Ali, gente, Paulo e Barnabé já não usa qualquer texto bíblico. Ele vai usar referências a poetas e outras coisas. O que é que eu estou querendo dizer com isso dentro da cultura? Gente, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é inegociável, mas a cultura é. Como é que eu vou falar do Evangelho numa cidade como Atibaia? Quais são os elementos que o pessoal, os moradores de Atibaia, eu preciso adequar para comunicar o Evangelho na cultura de Atibaia? Quais são esses elementos, gente, que eu preciso adequar para estar falando? E outra forma de ir também, além do método de Jesus, que para mim é o melhor método, é interessante isso, né? Às vezes eu lembro que antes a gente falava de evangelismo, de compartilhar o Evangelho, a gente pensava num lance aí chamado de evangelismo explosivo, folheto. Eu lembro que algumas igrejas, quando eu frequentava a Renascer em Cristo, chegaram a pegar até um helicóptero e soltar papelzinhos sujando toda a cidade. Aqueles papelzinhos de evangelismo. É aquele método, seja o que Deus quiser. Você joga lá e deixa rolar, né? É verdade. Seja o que Deus quiser, você joga lá e deixa rolar. Eu lembro desses métodos, gente. Não que esses métodos não alcancem, é uma vez que a gente encontra pessoas que falam, eu fui alcançado por esses métodos. Mas o melhor método é o de Jesus. É o tete a tete. É tremendo isso.
É o individual, é o particular. É aquele que você não investe dinheiro, porque você trabalha com gente que não conhece, você faz esporte, faz lazer, você está sempre envolvido com gente que você que não conhece o Evangelho. O tete a tete de Jesus, para mim, é a melhor forma de anunciar o Evangelho. Você tem uma agenda, Deus te deu uma agenda, dentro da sua cultura. Você precisa falar do Evangelho dentro dessa agenda que Deus deu a você, ok? E o que eu acho bonito, gente, para terminarmos, é que o livro de Atos não termina. Ele para no capítulo 28. É interessante isso. Todas as cartas do Novo Testamento têm uma saudação final. E Paulo está se despedindo com o ósculo santos. O livro de Atos, pá, ele para seco. Sabe o que alguns estudiosos acreditam? Que a história de Atos, não que vai haver uma nova revelação, a história de Atos continua comigo e com você. Somos nós que fazemos a expansão do Evangelho através da intencionalidade dentro da cultura aonde Deus nos colocou. A grande pergunta é, assim como Deus disse para Abraão, sai e vai, Deus está dizendo para nós hoje, sai da sua posição de comodismo, sai da sua posição das quatro paredes e vai ao encontro de outro. A grande pergunta é a seguinte, gente. Será que nós estamos afim ou a gente quer passar a história em branco? O Senhor convocou todo mundo para esse grande privilégio. Mas isso depende de mim e de você, de ser intencional ou de passar a história em branco. Vamos orar? Eu não posso deixar de fazer um desafio para você. Eu gostaria que você pensasse em algumas pessoas agora nesse momento de oração. Que você pensasse em uma família, em um amigo, e que você nesse momento de oração estivesse pedindo graça a Deus para que nessa semana Deus lhe desse oportunidade de estar falando de Jesus para esse amigo. Convidar o Fabiano para estar olhando. E aí ele já encerra o nosso trabalho. Senhor, o desafio é este, de nós sairmos da nossa casa, como fazemos todos os dias, indo para o trabalho, indo para o passeio, indo estudar, indo para todos os lugares. E ainda hoje, Pai, o Senhor nos levanta como mensageiros do Senhor. Todos nós somos missionários do Senhor em missão. E, ó Pai, nos dê a mobilidade correta. Nos dê, ó Pai, a estratégia Tua e nos dê a santa ousadia de proclamar o Teu Evangelho, a boa nova do Senhor, de que o Senhor está nos reconciliando contigo, pela vida, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Nos dê essa ousadia, não só de falar, mas principalmente de viver, ó Pai, essa vida encarnacional todos os segundos do nosso viver. Que as pessoas vejam em nós Cristo, Teu Filho. E que, se necessário for, usemos as Tuas palavras, a Tua mensagem. Pai, nós queremos muito mais do que ouvir isso tudo, é viver. Nos dê, ó Pai, a forma correta. E nos dê também a liberdade em Cristo, ó Pai, de nos motivarmos uns aos outros e nos impulsionarmos uns pelos outros. E, se necessário, Pai, irmos juntos uns com os outros, em missão. Assim como o Senhor levantou tantos na história do Teu povo, o Senhor enviou de 2 em 2 para irmos e sermos, ó Pai, mensageiros do Senhor nesse mundo. Por isso, ó Pai, nós queremos, a partir de sempre, mas agora com mais foco, fazer a Tua vontade, Senhor, aqui nessa cidade. Nos levando, ó Pai, pessoas
possamos pensar nas pessoas muito mais do que pensar na nossa agenda, na nossa vida, nos nossos desejos e sonhos. É que em meio a tudo isso, em primeiro lugar esteja, Pai, o desejo legítimo nosso de cumprir a missão que o Senhor tem a nós, por nós e através de nós. Use-nos, Pai, para o teu louvor e nos abençoe. E agora que vamos para a nossa semana, que o teu Santo Espírito nos impulsione a viver essa verdade. E que o grande amor do Senhor, a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, e o poder sobrenatural do teu Espírito nos impulsione a ir, viver e falar do teu Evangelho desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana.